A viatura parou atrás de mim com as luzes azuis silenciosas. O homem no uniforme disse que meu farol estava queimado. Mas quando ele se aproximou, eu ouvi, do rádio no ombro dele, só saía um ruído branco, contínuo e alto, como um rio de estática. Nenhuma voz. Nenhuma chamada do despachante. Apenas aquele sussurro áspero e impiedoso, que parecia afogar todos os outros sons da noite. Era uma estrada estadual, a Route 17, um trecho que eu viajava 2 vezes por mês para visitar minha irmã. 2 faixas, florestas de pinheiros fechadas em ambos os lados, e postes de luz tão espaçados que você dirigia de um bolsão de escuridão para outro. Meu farol esquerdo estava um pouco fraco, eu sabia, mas não completamente apagado. Eu estava pensando justamente nisso, pensando se deveria parar no próximo posto de gasificação, quando as luzes azuis apareceram no espelho. A viatura era padrão, branca e preta, um SUV. Mas algo na cor parecia opaca, fosca, como se a tinta absorvesse a luz em vez de refleti-la. As letras Police na porta estavam borradas, não pelo movimento, mas como se tivessem sido mal aplicadas, desbotando. Ela me fez sinal para parar em um acostamento estreito, quase inexistente. Obedeci. O protocolo. Medo e respeito. A porta do motorista da viatura se abriu, e um homem desceu. Ele usava o uniforme completo, camisa azul escura, calça preta, o cinto repleto de equipamentos, o distintivo no peito. Tudo parecia correto, a uma certa distância. Mas quando ele andou em direção ao meu carro, iluminado pelos meus faróis traseiros, os detalhes começaram a se desfazer. O uniforme parecia velho, levemente grande para ele, com vincos em lugares estranhos, como se tivesse sido guardado molhado. O distintivo não cintilou. Era apenas um pedaço de metal escuro, sem detalhes discerníveis. E então veio o som. O ruído do rádio. Não era o som intermitente de transmissões cruzadas, códigos e vozes distorcidas que você espera. Era estática pura, estridente e constante, vinda do pequeno alto-falante no ombro dele. Parecia ocupar o ar, um zumbido agressivo que fazia meus dentes rangerem. Ele se inclinou na altura da minha janela, que eu havia abaixado apenas alguns centímetros. Seu rosto era comum, mas estava completamente imóvel. Nenhum músculo se contraía. Ele não franziu a testa, não apertou os lábios. Os olhos eram a parte mais errada, muito escuros, e eles não piscavam. Eles simplesmente se fixavam em mim, enquanto a estática do rádio continuava seu chiado monótono. Senhora, seu farol esquerdo está inoperante, ele disse. A voz era plana, sem inflexão, como se estivesse lendo uma sentença gravada há muito tempo. E estava errada. Ele não havia me pedido a carteira de motorista. Nem o registro. Ele já estava dando a infração, sem nem mesmo me identificar. Ah, sim, oficial, eu estava indo para casa, pretendo trocar amanhã de manhã. Minha voz saiu trêmula, dominada pelo ruído do rádio dele. Ele não reagiu ao que eu disse. Seus olhos escuros desviaram de mim e percorreram o interior do meu carro, vagando pelos bancos traseiros, pelo chão, com uma lentidão exagerada, quase predatória. Você está sozinha? Ele perguntou, a voz ainda na mesma monotonia, mas a pergunta gelou meu sangue. Não era uma pergunta de rotina. Era uma checagem. Sim, estou indo visitar minha irmã. Tentei soar firme. O rádio no ombro dele crepitou, e por um segundo, pensei que uma voz iria emergir da estática. Mas o ruído apenas aumentou de volume, um jorro de som branco agonizante, antes de retornar ao seu nível constante. Ele não fez menção de ouvi-lo. Saia do veículo, por favor. Não era um pedido. Era uma instrução. Plana, final. Meu coração disparou contra minhas costelas. Tudo que minha mãe sempre me disse sobre nunca sair do carro em uma blitz noturna, sobre pedir identificação, sobre ligar para o 911 para confirmar, veio à tona em um turbilhão de pânico. Ó oficial, posso ver sua identificação primeiro? E o número da sua viatura? Só por procedimento. A frase saiu em um fôlego só. Ele ficou parado. Apenas olhou. A estática continuou. O silêncio dele durou tanto que eu consegui ouvir o zumbido do motor do meu carro e o som do vento nos pinheiros. Então, muito lentamente, ele levantou a mão e apontou com um dedo, um gesto não natural, rígido, na direção do espelho retrovisor lateral do meu carro. A identificação está na lateral da viatura. Você pode ver. Eu me virei, tentando olhar para trás, para a porta da viatura. Na penumbra, as letras borradas de Police pareciam se mexer, como se vistas através de água quente.
Eu não conseguia ler um número. Nem uma identificação de departamento. Apenas a mancha branca e preta. Eu não consigo ver claramente, eu disse, minha voz agora um sussurro rouco. Quando me virei de volta para ele, ele estava um pouco mais perto da janela. Eu não o ouvirá se mover. Seu rosto estava agora a apenas alguns centímetros do vidro. Eu pude ver que seus olhos, na verdade, não tinham uma cor definida. Eram apenas poços profundos de sombra. E o cheiro chegou até mim pela fresta da janela. Não suor, não tecido, mas algo metálico e seco, como poeira de motor velho e papelão molhado. Sair do veículo. É a última vez que eu instruo. A frase foi dita sem emoção, mas cada palavra pesava como um tijolo. Foi quando meu instinto de sobrevivência, puro e animal, finalmente superou o condicionamento de obediência à autoridade. Minhas mãos, trêmulas, se moveram sozinhas. Coloquei o carro em drive. Pisei no acelerador. Os pneus chiaram no asfalto, jogando gravetos para trás. No espelho, vi a figura do homem ficar parada, imóvel, não reagindo com surpresa ou raiva, apenas observando. A viatura não partiu imediatamente em perseguição. Ela ficou lá, suas luzes azuis silenciosas ainda pulsando na escuridão, ficando cada vez menor. Dirigi como uma louca, meus olhos colados no espelho. Só depois de quase 5 minutos, quando a estrada fez uma curva e a visão daquele trecho foi bloqueada por árvores, é que eu soltei um suspiro de ar que não sabia estar prendendo. Meu corpo inteiro tremia. Peguei meu celular, minhas mãos suando tanto que o leitor de digital não funcionava. Discutei 911. Quando o despachante atendeu, eu estava quase gritando. Fui parada por um policial, na Route 17, perto do marcador 32, acho, e ele não parecia certo. O rádio dele só tinha estática, ele não tinha identificação. O despachante, uma mulher com voz calma e profissional, me interrompeu. Qual o número da viatura, senhora? E a identificação do oficial? Eu não vi. Estava tudo borrado. O uniforme estava estranho. Houve uma pausa. Eu ouvi o clique de um teclado. Senhora, não temos nenhuma unidade na Route 17 nesta hora. Nenhuma parada foi registrada no sistema. Você tem certeza de que eram oficiais da lei? O gelo que se formou na minha espinha não tinha comparação com nenhum medo que eu já sentira antes. A viatura era de polícia. As luzes. Existem veículos particulares com kits de luzes, infelizmente, ela disse, sua voz agora carregada de uma seriedade cautelosa. Você está em um local seguro agora? Pode nos dar sua localização exata? Eu disse a ela que ainda estava na Route 17, dirigindo para o norte. Ela me instruiu a ir direto para o posto de gasolina iluminado em Willow Creek, a cerca de 15 milhas adiante, e que uma viatura de verdade me encontraria lá. Desliguei. O carro estava em silêncio, apenas o som do motor. Mas nos meus ouvidos, o eco daquela estática ensurdecedora ainda zumbia, como um trauma acústico. Foi então que notei algo no banco do passageiro. Uma pequena mancha circular, úmida e escura, no tecido cinza. Cheirei o ar, sem querer. E lá estava, mesmo com as janelas fechadas, o leve cheiro metálico e seco de poeira de motor velho. Ele tinha entrado no meu carro? Quando? Como? Minhas mãos se apertaram no volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Eu não me lembrava de ouvir a porta abrir. Mas, no transe daquele encontro, com aquele ruído horrível dominando tudo, eu poderia ter deixado passar. Eu olhei para o espelho retrovisor novamente. A estrada atrás de mim estava vazia e escura. Mas pela primeira vez, percebi que todas as luzes da rua, aqueles postes espaçados, estavam apagados. Nenhuma delas estava acesa desde que eu tinha acelerado para fugir. O posto de gasolina em Willow Creek era uma ilha de luz fluorescente brutal no mar negro da floresta. Estacionei bem em frente às portas envidraçadas da loja de conveniência, sob os holofotes que afastavam as sombras. Desliguei o motor. A vibração parou, mas o tremor dentro de mim continuava, um terremoto de baixa frequência que prendia minha respiração. Olhei para a mancha no banco do passageiro. Sob a luz branca, parecia apenas uma marca de água suja. Mas eu sabia o que era. O cheiro ainda estava lá, um fantasma químico preso no ar-condicionado. Uma viatura de polícia de verdade, um sedã preto com marcações nítidas e refletivas, chegou 10 minutos depois. 2 oficiais saíram, um homem e uma mulher, seus uniformes parecendo justos, profissionais, vivos sob a luz. Seus passos fizeram barulho no asfalto de cascalho. Quando o oficial masculino se aproximou,
Ouvi o ruído intermitente e baixo do rádio dele, vozes codificadas, estática quebrada, o som reconfortante e caótico de um sistema real. Contei a história novamente, do farol, da viatura fosca, do homem com o uniforme desbotado e os olhos que não piscavam. Falei sobre o rádio, o chiado constante. A oficial feminina, cujo crachá dizia Morales, anotou em um bloco. O homem, Decker, ouvia com uma expressão neutra, mas seus olhos examinavam meu rosto, meu carro, a estrada escura atrás de mim. Quando mencionei a estática, Decker trocou um olhar rápido com Morales. Você tem certeza de que era só estática? Nenhuma voz, nenhum código? Perguntou Morales, sua caneta pausando. Absolutamente nenhum. Era como um canal de TV fora do ar, mas no volume máximo. Eles me pediram para descrever o homem. Tentei, mas cada vez que fechava os olhos, tudo que conseguia ver era a imobilidade do rosto dele, aqueles passos escuros onde os olhos deveriam estar. Minha descrição saiu vaga, genérica. Altura média. Construção magra. O uniforme parecia grande e velho. Decker caminhou até a lateral do meu carro, iluminou a mancha no banco do passageiro com sua lanterna. Ele não se inclinou para cheirar, apenas observou. E você acha que ele entrou no seu veículo? Não sei. Não ouvi a porta. Mas a mancha não estava lá antes. E o cheiro? Qual cheiro? Metálico. Seco. Como ferrugem e papelão velho. Outro olhar entre eles. Uma comunicação silenciosa que fez meu estômago se contorcer. Senhora, vamos fazer o seguinte, disse Decker, fechando seu bloco de anotações. Vamos dar uma volta pela Route 17, ver se encontramos essa viatura. Você vai ficar aqui, na loja, com o Jerry, o atendente. Tranque seu carro. Não volte para a estrada até que a gente volte e dê o aviso. Ok? Era uma ordem, não uma sugestão. Assenti, minhas mãos ainda frias. Observei-os entrarem na viatura e partirem, as luzes vermelhas e azuis piscando uma vez antes de se apagarem quando viraram na estrada principal. A sensação de abandono foi instantânea e avassaladora. Entre na loja. O ar estava quente e cheirava café queimado e pipoca de micro-ondas. Jerry, um homem de meia idade com um boné de beisebol, assistia a um jogo em uma pequena TV atrás do balcão. Ele acenou com a cabeça quando entrei, mas seu olhar permaneceu vidrado na tela. Eu estava sozinha, mesmo com ele ali. Peguei um café horrível e me sentei em um banco de plástico duro perto da janela, com vista para meu carro estacionado sob as luzes. Os minutos se arrastavam. Cada carro que passava na rodovia me fazia saltar. Meu telefone estava em silêncio. Tentei procurar por notícias, por relatos de falsos policiais na área. Encontrei alguns fóruns antigos, posts obscuros em sites da web de teorias locais. Palavras-chave como Phantom Troopers, soldados fantasmas, Static Cops, policiais de estática. Relatos desconexos, de décadas atrás, de motoristas sendo parados por viaturas sem número, oficiais com vozes monótonas que pediam para que as pessoas o seguissem até estações secundárias. Alguns desses relatos terminavam com o motorista sendo encontrado dias depois, vagueando em estado de choque, sem memória. Outros, não terminavam. Uma postagem, particularmente antiga e mal escrita, dizia: eles não precisam de números porque ninguém os registra. Eles não falam no rádio porque ninguém está do outro lado. Eles só coletam. Coletam o quê? O pensamento veio involuntário, e uma onda de náusea me atingiu. Olhei pela janela. Meu carro estava lá, silencioso. A mancha no banco agora parecia, na minha mente, um olho escuro me observando. Desviei o olhar. Foi então que vi. Na borda do círculo de luz do posto, onde o asfalto dava lugar para a grama alta e a floresta, estava uma silhueta. Em pé, perfeitamente imóvel. Era alta, magra. Usava algo escuro. Meu coração parou. Era ele? Como ele poderia saber onde eu estava? Levantei-me lentamente, me aproximei da janela, meu rosto próximo ao vidro frio. A silhueta não se moveu. Não estava olhando para a loja. Estava virada de lado, olhando para a estrada, na direção de onde os oficiais haviam ido. Jerry, minha voz saiu rouca. Tem alguém ali fora, na beira da luz. Ele murmurou algo, não tirando os olhos da TV. É provavelmente algum moleque. Ou um servo. Os servos ficam parados assim, às vezes. Não é um servo, insisti, minha voz trêmula. Ele suspirou, finalmente se virando e se aproximando do balcão. Olhou para onde eu apontava.
Ele ficou em silêncio por um longo momento. Não vejo nada, ele disse, finalmente. Eu olhei de volta. A silhueta havia desaparecido. Apenas a escuridão sólida da floresta. Estava lá, na borda da luz, de pé. Jerry encolheu os ombros, voltando para sua TV. A luz joga sombras estranhas. Especialmente à noite. Fique calma, os policiais voltam logo. Fique calma. As palavras mais inúteis do mundo. Sentei-me novamente, mas agora de costas para a janela, meus nervos tocando como fios de aço esticados ao limite. O café tinha gosto de medo. Cerca de 40 minutos depois, as luzes da viatura de Decker e Morales iluminaram o estacionamento. Eles entraram na loja, seus rostos sérios, uma tensão nos ombros que não estava lá antes. Encontramos alguma coisa? Perguntei, levantando-me. Morales abanou a cabeça. Nenhum sinal de uma viatura como a que você descreveu. Dirigimos até o marcador 32 e voltamos. Nada. Mas as luzes da rua, eu disse, a lembrança me atingindo. Depois que eu fugi, todas as luzes da rua estavam apagadas. Todas elas. Decker cruzou os braços. Nós passamos por elas. Estavam todas acesas. Funcionando normalmente. O chão parecia ceder sob meus pés. Isso é impossível. Eu olhei. Elas estavam apagadas. O estresse pode brincar com a sua percepção, senhora, disse Morales, mas sua voz não era condescendente, era cautelosa, como se ela estivesse tentando convencer a si mesma também. O mais importante é que você está segura. Agora, sobre o seu veículo, ela hesitou. Sim? Decker tomou a frente. Encontramos algo na estrada. No local aproximado onde você disse ter parado. Não era uma viatura. Meu sangue esfriou. O que era? Um acúmulo de material, ele disse, escolhendo as palavras com cuidado. Fragmentos de plástico queimado. Vidro derretido. E um monte de pó preto, quase como fuligem, mas com uma consistência estranha. E um cheiro. Eu não precisei perguntar. O cheiro metálico e seco. Ele estava lá. Parecia os restos de algo que incinerou, Morales acrescentou, olhando para mim diretamente agora. Mas não havia marcas de fogo no asfalto. Nenhum calor residual. Só o material. A loja de conveniência ficou silenciosa, exceto pelo murmúrio da TV. Jerry estava ouvindo agora, seu jogo esquecido. O que vocês vão fazer? Perguntei, minha voz um fio de som. Vamos coletar amostras. Abrir um relatório de incidente, disse Decker. Mas sem uma viatura, sem uma identificação, sem mais testemunhas, ele não terminou a frase. O significado pairava no ar, não há muito o que fazer. Eles me ofereceram uma escolha. Eu poderia passar a noite em um motel próximo, ou eles me escoltariam até a cidade seguinte. Escolhi a escolta. Não podia suportar a ideia de ficar parada, de dormir. Enquanto Decker esperava do lado de fora, Morales me acompanhou até meu carro. Antes que eu entrasse, ela colocou a mão levemente na minha porta. Senhora, ela disse, baixando a voz. Nos últimos 18 meses, tivemos 4 relatos. Semelhantes. Não idênticos, mas semelhantes. Motoristas parados à noite, em estradas secundárias. Viaturas sem marcações claras. Os oficiais, descritos como fora de sincronia. 2 desses motoristas se recusaram a parar e fugiram, como você. Os outros 2 pararam. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Os que pararam foram encontrados. Eles estavam intactos. Sem ferimentos físicos. Mas eles não falavam. Apenas observavam. E todos eles, até hoje, têm uma reação física violenta, pânico, vômito, quando ouvem estática de rádio, o som de um canal de TV fora do ar. Ela olhou para a mancha no meu banco, depois para mim. Se eu fosse você, eu limparia isso. E venderia este carro. E tentaria, de alguma forma, esquecer o que viu. Porque algumas coisas o departamento não sabe como processar. E o que você não pode processar, você arquiva. Ela deu um passo para trás, seu rosto profissional novamente. Dirija com segurança. Siga o oficial Decker até a cidade. Ele vai garantir que você chegue bem. Entrei no carro. O cheiro era fraco agora, mas inegável. Quando liguei o motor, por um instante, antes que o rádio pegasse o sinal, houve um jorro de estática pura, a alha, vindo dos alto-falantes. Eu dei um salto, meu coração batendo na garganta. Então a música suave de uma estação de jazz encheu o carro.
Olhei pelo espelho retrovisor. Morales ainda estava de pé sob as luzes do posto, observando-nos partir. E atrás dela, na escuridão profunda da floresta, achei ver não uma, mas várias silhuetas escuras, altas e imóveis, alinhadas na borda da árvore. Mas quando pisquei, elas haviam desaparecido. Apenas a noite. E o zumbido persistente da estática, agora firmemente alojado no fundo do meu crânio, como um inseto preso. Oficial Decker me escoltou até o limite da cidade seguinte, Spring Valley, um aglomerado de postos de gasolina, motéis baratos e um restaurante de caminhoneiros ainda aberto naquela hora. Ele piscou as luzes uma vez em um sinal de despedida, ou talvez um alerta, antes de fazer um retorno e desaparecer na escuridão da Route 17, de volta para o coração daquilo tudo. Fiquei parada no estacionamento do motel e Sleep Easy, o motor do meu carro ainda ligado, observando os vapores de escapamento subirem no ar frio da noite. Não podia entrar em um quarto. As paredes pareceriam muito próximas, a porta muito frágil. A mancha no banco agora parecia pulsar na minha visão periférica, um tumor escuro no tecido do meu mundo normal. Lembrei do conselho de Morales: limpe, venda, esqueça. Dirigi até um lava-jato automático 24 horas nos arredores de Spring Valley. Era um túnel iluminado por luzes azuis assépticas, com escovas gigantes girando como membros de algum inseto mecânico. Coloquei moedas na máquina, escolhi o ciclo mais forte e caro. Sentei-me dentro do carro enquanto jatos de água e espessa espuma branca cobriam o para-brisa, afogando a visão do mundo exterior. O som era ensurdecedor, um rugido que, por alguns minutos, ofuscou o zumbido da estática em minha mente. Olhei fixamente para a mancha no banco do passageiro enquanto os jatos de alta pressão a atingiam. A água escorria em filetes pretos e oleosos, mas o contorno da mancha permanecia, uma sombra teimosa impregnada no tecido. Quando o ciclo terminou e o carro saiu soprando ar quente, a mancha ainda estava lá. Mais clara, mas inegavelmente presente. Como uma lembrança que não pode ser apagada. Foi quando o rádio ligou sozinho. Não foi um surto de estática. Foi uma transmissão. A voz era plana, metálica, desprovida de qualquer qualidade humana que pudesse torná-la reconhecível. Asterisco unidade 77, relatório de status asterisco. Fiquei paralisada. Minhas mãos congelaram no volante. A voz não vinha dos alto-falantes do carro. Parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, e de lugar nenhum, como se estivesse dentro da minha cabeça, mas com a qualidade de som de um rádio barato. Asterisco unidade 77, confirme sua localização asterisco. Olhei para o rádio do painel. A tela mostrava a estação de jazz, ainda sintonizada, mas sem áudio. A voz não estava vindo dali. Sujeito localizado, desvio do protocolo inicial, procedimento de coleta autorizado. Uma segunda voz respondeu, igualmente plana e eletrônica, mas ligeiramente diferente em timbre. Negativo. Presença de unidades verificadas, estático, interferência. Adiar. Manter vigilância. O padrão será lembrado. A primeira voz retornou. Entendido. Retornando ao ciclo. Luzes reativadas. E então, silêncio. O som suave do jazz voltou a preencher o carro. Meu corpo inteiro tremia de uma forma que ameaçava desmontar meus ossos. Unidades verificadas. Decker e Morales. O padrão será lembrado. Eles sabiam que eu tinha falado. Sabiam que eu os tinha visto. E aquela última frase. Luzes reativadas. Era uma confirmação. Eles tinham apagado as luzes da rua. Eles tinham controle sobre coisas que não deveriam controlar. Eu não estava apenas assustada. Estava catalogada. Dirigi para o estacionamento mais iluminado que pude encontrar, um shopping center vazio com holofotes enormes. Estacionei bem no centro, sob a luz mais brilhante. Peguei meu telefone. Minha primeira ligação foi para minha irmã, para dizer que não iria mais naquela noite, que algo tinha acontecido, que eu estava bem, mas que não poderia explicar por telefone. Ela ouviu o pânico contido na minha voz e não fez muitas perguntas, apenas me disse para tomar cuidado. Em seguida, comecei a pesquisar de forma frenética, obsessiva. Ignorei os fóruns de teorias da conspiração. Procurei por bancos de dados de notícias locais, por arquivos de departamentos de estradas, por registros de manutenção de iluminação pública. Foi em um arquivo PDF empoeirado do site do condado, um relatório de manutenção de rotina da Route 17, que encontrei. Uma pequena nota, datada de 3 anos atrás. Asterisco trecho, marcadores 30-35 asterisco. Asterisco item,
Postes de iluminação de sódio, modelo HPS 250, asterisco. Observação, falha em lote identificada em 12 unidades. Apresentam mau funcionamento intermitente do relé fotossensível, resultando em desligamento não programado e posterior religamento automático. Sintoma comum relatado: luzes se apagam em sequência, simulando um apagão em movimento. Foram substituídas. Um mau funcionamento do relé. Coletivamente. Apagando em sequência. Era plausível. Era técnico. Era a explicação que qualquer pessoa racional aceitaria. Até eu mesma, talvez, se não tivesse ouvido aquela transmissão fantasma dentro do meu carro. Luzes reativadas. Eles se escondiam nas falhas. Nas explicações plausíveis. Nos espaços entre o que poderia ser um mau funcionamento e o que era um funcionamento intencional de algo completamente diferente. Passei a noite acordada no carro, sob aquelas luzes brutais do shopping. Cada som me fazia saltar. Cada carro que passava era uma ameaça potencial. O nascer do sol foi a coisa mais linda que eu já tinha visto, banhando o mundo em uma cor dourada que parecia dissolver sombras e pesadelos. Com a luz do dia, uma coragem frágil brotou em mim. Fui a uma loja de autopeças, comprei um spray removedor de manchas, um kit de limpeza de estofados e luvas de borracha. Voltei ao lava-jato. Esfreguei a mancha até meus braços doerem, até a espuma ficar cinza e depois finalmente clara. O contorno desapareceu. O cheiro metálico, por fim, se dissipou. Sentei no meio-fio, exausta, as luvas pingando, e chorei de alívio. Talvez pudesse ser apagado. Talvez pudesse ser esquecido. Vendi o carro uma semana depois, para uma concessionária a mais de 150 quilômetros de distância. Contei uma história banal sobre precisar de um SUV maior. O vendedor nem olhou para o banco do passageiro. Mudei-me de apartamento 2 meses depois. Cancelei meu plano de telefone e troquei de número. Tentei, com todas as minhas forças, seguir o conselho de Morales. Limpar. Vender. Esquecer. E por um tempo, funcionou. A vida retomou seu ritmo mundano. O susto virou uma história que eu me contava, uma história que, a cada repetição, parecia mais absurda, mais produto de uma noite estressante e de uma imaginação hiperativa. Até esta noite. Estou escrevendo isso agora da biblioteca pública. Meu novo apartamento fica em uma rua tranquila, arborizada. É uma boa área. Segura. Hoje à tarde, voltando do trabalho, vi uma caminhonete estacionada do outro lado da rua. Um modelo genérico, branco. Não havia nada escrito nas portas. Mas a pintura tinha um aspecto fosco, opaco, que absorvia a luz. O homem sentado ao volante usava uma camisa azul escura. Ele estava olhando para frente, imóvel. E na calçada, parado sob uma árvore em frente ao meu prédio, estava um garoto. Ele devia ter uns 10 anos. Estava vestindo um uniforme de escoteiro, mas desbotado, com remendos que não pareciam corretos. Ele segurava um walkie-talkie de brinquedo preto e amarelo. Conforme eu passava, nosso olhar se encontrou. Seus olhos eram muito escuros, muito fixos. Ele levantou lentamente o walkie-talkie até a boca. E do pequeno alto-falante, antes mesmo que ele apertasse qualquer botão, um fluxo alto e perfeito de estática branca jorrou, enchendo o ar tranquilo da tarde. Ele não piscou. Apenas me observou, enquanto a estática chiava. Eu entrei correndo no meu prédio, meu coração batendo como um pássaro preso. Subi até meu apartamento e olhei pela janela. A caminhonete branca havia desaparecido. O garoto também. Mas na calçada exatamente onde ele estava, havia uma pequena pilha de pó preto, parecido com fuligem, sendo dispersada pela brisa. E na minha porta, quando fui verificar mais tarde, havia uma única marca digital, perfeita, no centro da madeira. Era normalmente grande e fria ao toque. Não era minha. E o pior, a verdade que está me fazendo escrever isso agora, é que há uma hora, quando liguei a TV para afogar meus pensamentos, o cabo teve uma pequena interferência. Por cerca de 3 segundos, a imagem cortou para estática. E naquele ruído branco e áspero, eu juraria ter ouvido uma voz plana e metálica, sussurrando. Asterisco unidade 77, padrão reconfirmado. Ciclo reiniciado asterisco. Eles não se esqueceram. Eles apenas esperaram. Eles voltaram ao início do ciclo. E agora eles sabem onde eu moro.